Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Certo. De segunda a sexta, nesse mesmo horário, estamos aqui sempre para trazer para vocês um programa inédito e com assuntos de relevância. Olá, minhas amigas, meus amigos, tudo bem? Hoje, no nosso Papo de Saúde, nós vamos falar sobre o uso da cannabis medicinal. Estamos recebendo aqui a doutora Luísa Ramos, que ela é especialista em indicação do CBD. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, doutora. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Você de casa que nos assiste já sabe, o nosso programa é interativo. Então manda pra gente a tua mensagem, a tua dúvida, o teu comentário sobre esse tema no Papo de Saúde. Nosso número 3029 8080, que aparece aí na tela. E agora nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? O nosso programa também está sendo transmitido pelos principais canais digitais e também simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. Essas duas plataformas que, além de assistir, vocês já podem compartilhar. Dando início ao nosso Papo Certo de hoje, doutora Luísa Ramos, fale para nós o que é o uso da cannabis na medicina. Então, na verdade, assim, a cannabis sativa é uma planta, né, que ela tem como história um longo uso associado a tratamento de problemas de saúde. Há muitos milhares de anos, né? Desde a história da humanidade. A gente vem incorporando ela de uma maneira mais na medicina moderna nos últimos 20, 30 anos. Mas antes mesmo de existir tanta pesquisa quanto a gente tem hoje em dia, né, as pessoas já faziam uso. Ela fazia parte da farmacopeia brasileira no século XX, até ser proibida, né, enquanto para qualquer forma de uso. Então, nos últimos 20, 30 anos, se começou a pesquisar mais sobre os seus benefícios para a saúde, para muitas áreas. A principal, a primeira que foi mais fomentada pesquisa foi para a epilepsia. Então, principalmente epilepsias refratárias, epilepsias infantis, né? Aí, a partir desse projeto, né, de se avaliar para que outras coisas a gente poderia se fazer uso de uma maneira medicinal dessa planta, a gente foi descobrindo outras coisas. E ainda estamos descobrindo, ainda tem muita coisa a ser descoberta, né, a ser pesquisada e se ter comprovação científica. E como que ela funciona no corpo humano, doutora? Então, assim, a planta é uma só, mas existem várias propriedades terapêuticas diferentes. Então, a gente tem o CBD, que é o canabidiol, a gente tem o THC, que é o principal efeito, a principal componente da planta que tem efeito psicoativo, né? E eles têm propriedades um pouco antagonistas, tá? Então, o canabidiol, que é o que a gente usa para epilepsia, por exemplo, ele tem um efeito anticonvulsivante, ele tem um efeito ansiolítico, ele tem um efeito analgésico, né? O THC já tem outras propriedades, e aí a gente tem que levar em consideração
para quem que a gente está pensando para quem que se está pensando em usar, né? Porque como ele tem um efeito psicoativo importante, então, por exemplo, para criança já é uma coisa que a gente não usa, né? Crianças, adolescentes. Mas então o THC tem um efeito bem importante de relaxamento muscular, é uma coisa que a gente usa para esclerose múltipla, né, para espasticidade da esclerose. Eu ia perguntar exatamente isso, se a senhora quiser continuar, para quais doenças, né, quais tratamentos são indicados? Tá, então, o que a gente tem mais evidência científica atualmente de robustez, né, é para dor, fibromialgia, por exemplo, e aí, quando a gente usa um pouco de THC, funciona melhor o tratamento. Para algumas epilepsias, como eu comentei, para evitar efeitos colaterais de quimioterapia. Então, pacientes que estão usando quimioterápicos e às vezes não conseguem suportar a quimioterapia pelos efeitos colaterais, como, por exemplo, náuseas, vômitos, né? Para dor, já falei, né? Para fibromialgia, o que faltou eu falar? Tá faltando TDAH, alguma coisa? talvez? Quimioterapia... TDAH? Sim, isso para ansiedade. Então, isso são as coisas que a gente tem mais evidência. Aí, algumas outras coisas na prática clínica, a gente vê muito resultado e os estudos ainda estão chegando, né? Que é como, por exemplo, para autismo, para TDAH, para ansiedade, para insônia. Então, são coisas que a gente ainda não tem muitos estudos, mas os estudos estão acontecendo, né? E à medida em que a gente tiver mais evidência, fica mais fácil, né? E na prática, a gente já vê muito resultado. Ver resultados bem positivos. No caso, por exemplo, do TDAH, qual o benefício que mais se percebe? É que assim, ó, o TDAH, né, ele tem uma disfunção de dopamina, tá? Entre outras coisas, né? Dopamina em córtex pré-frontal. Então, geralmente, a principal, claro, como é um distúrbio que pode cursar tanto com desatenção quanto hiperatividade, a gente tem que avaliar caso a caso. Mas, geralmente, quando a gente tem uma pessoa que tem muita hiperatividade, muita ansiedade, muitas vezes TDAH cursa com insônia. Então, nesses casos, quando a gente usa os derivados da cannabis, a gente pode ter uma melhora global da qualidade de vida da pessoa, de ela se sentir mais tranquila, ter uma facilidade maior de foco também por diminuir essa hiperatividade, essa ansiedade que pode estar concomitante ali no quadro, né? Então, a gente pode ter diversos benefícios para muitos aspectos, né? E isso é uma coisa que eu acho muito interessante da planta, porque a gente tem um potencial de melhorar muitos âmbitos da vida da pessoa com uma medicação só. Então, por exemplo, a gente melhora a qualidade de concentração dela, melhora a qualidade de foco, diminui a ansiedade e também, como consequência, melhora o sono. Com uma planta só. Isso é uma coisa bem legal que a gente vê na prática quando a gente usa para demência, por exemplo, para Alzheimer, para Parkinson, né, para outros quadros que são comuns na velhice, para insônia, que aí a gente usa uma planta só e a gente consegue, às vezes, diminuir polifarmácia, que a gente chama, que é, em vez de usar 3, 4 medicações, a gente usa uma. E a gente então, tem essa uma seria melhora... uma das vantagens de usar esse medicamento ao invés de outros tradicionais que temos? Sim, essa é uma grande vantagem. E quando a gente está pensando na geriatria em especial, isso é uma grande vantagem. Às vezes eu prescrevo porque a pessoa tem dor, tá? Por exemplo, 70 anos, tem um quadro demencial, tem dor associada, tem insônia e tem pressão alta, tá? Aí o canabidiol, ele diminui a pressão. Aí eu começo a tirar os remédios de pressão, né? Depois que a pessoa já está melhorando, que é né? muito comum as pessoas de mais idade que sofrem de doença terem ali um estojinho com 6, 8 medicamentos por mesmo dia, né? Sim, então, sim. evitaria tudo isso. Sim, a gente consegue reduzir. Então, às vezes a pessoa chega usando 8 medicações e a gente começa a reduzir. Reduz. Claro que alguns a gente não consegue tirar, né? E nem é o propósito tirar todas as medicações. Mas algumas vezes a gente consegue deixar a pessoa usando, ao invés de 8 remédios, 3. E com uma melhor qualidade de vida. Então, a gente tem aí uma grande otimização da qualidade de vida do paciente, né? E, doutora, esse canabidiol, ele interage com outros medicamentos ou tem alguns que não podem ser concominados? Ele pode interagir com outras medicações, sim. Por exemplo, alguns anticonvulsivantes, né? O ácido valproico, eles podem ter uma interação, como ambos são metabolizados pelo fígado, né? Eles podem, se a gente usa junto, aumentar enzimas hepáticas, né? TGO, TGP, por exemplo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que monitorar.
não tem nenhuma medicação que a gente não possa usar junto de maneira nenhuma, né? Mas a gente tem que fazer um monitoramento, né? Por exemplo, como eu estava falando no caso dos idosos, né? Para uma pessoa que tem pressão alta, quando a gente inicia o uso do canabidiol, a pressão pode baixar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que orientar a pessoa, os familiares, os cuidadores, que né? pode ter um desmaio ali. Que pode ter um risco de queda, de desmaiar. Então, a gente tem que iniciar devagarinho, fazer isso sob supervisão médica com um profissional que conheça os riscos, benefícios, indicações, contraindicações, para que a gente não tenha um efeito colateral que prejudique a vida da pessoa que está procurando saúde. A senhora tem exemplos de situações que a senhora viveu lá no seu consultório de indicação e com benefícios? Sim. Crianças, jovens, adultos, Sim, idosos? Muitos. Claro, assim, quando a gente fala em criança, adolescente, eu sempre tenho um cuidado muito maior, né? Porque é uma pessoa que está ali, tem o seu processo de neurodesenvolvimento acontecendo, né? Toda a neuroplasticidade. Então, para crianças e adolescentes, eu prefiro ser mais restrita às coisas que a gente sabe realmente que já tem estudos de melhora, né? Então, quais são os casos que eu prescrevo, né? Para autismo, para TDAH. São esses 2 casos. Às vezes, assim, uma pessoa um pouco mais adulto jovem, 18, 19 anos, quer usar para ansiedade, tudo bem, né? Mas sempre um produto de boa qualidade, né? Para a gente não ter riscos e efeitos colaterais. Boa qualidade, que a senhora diz, é ter o registro na Anvisa, ter todos os testes, Isso, enfim. Sim. Ter todo o processo. Então, né, a gente pode adquirir essa medicação de diversas maneiras, né? E aí o ideal é a gente fazer o uso para criança, adolescente, da medicação que a gente sabe que passou por análise, que tem registro na Anvisa, que a gente tem todo esse processo legal. E sempre com recomendação médica, né, doutora? Sim. Assim, teoricamente, por lei, tem que ter receita, né? A gente sabe que tem outras formas de aquisição, né? Sim. Mas quando a gente está pensando, né, principalmente nessa faixa etária, crianças e adolescentes, o ideal é sempre fazer um uso supervisionado e que seja numa medicação de boa qualidade. E, doutora, como que se usa essa medicação? Tá, então, a principal maneira de uso dela, do ponto de vista medicinal, né, é por via oral, ou seja, tomar a medicação, né? Aí a gente tem ela líquida, né, em gotas, a gente pode usar ela em cápsulas ou até em gomas, tá? Essas são as principais formas que a gente tem o uso autorizado pela Anvisa. Até 6 meses atrás, a Anvisa permitia a importação de flores também para vaporização. O que, por exemplo, para os pacientes que estão fazendo quimioterapia, é uma via de administração muito boa, porque ela tem um efeito que inicia o seu benefício em 5 a 15 minutos depois de uso, né? O que auxilia em quem está fazendo, então, a quimioterapia? Por exemplo, assim, uma pessoa está fazendo quimioterapia, aí ela tem náuseas, vômitos refratários, ou seja, usou tudo que é medicação disponível e mesmo assim a pessoa não melhora, não consegue se alimentar. Tem muito paciente que não sobrevive ao tratamento de quimioterapia porque não consegue lidar com os efeitos colaterais. Ou desiste de fazer a quimioterapia porque os efeitos colaterais são tão incapacitantes que a pessoa não aguenta mais, né? Então, nessas situações, quando a gente faz... Você já deve ter visto em filmes norte-americanos aquelas cenas onde a pessoa sai do hospital, chega em casa e fuma maconha, por exemplo, né? Então, esse uso vaporizado seria interessante, principalmente nessas situações onde a gente precisa de um efeito rápido, né? E hoje está vedado. E hoje está vetado. A importação. Hoje a Anvisa... Porque é tudo importado, né, doutora? Assim, a gente não tem um mercado nacional, tá? Porque a gente ainda não tem essa legislação. Então, a gente tem as possibilidades de importação e a gente tem também associações de pacientes, tá? O que são isso? São pessoas que se juntam e aí pedem um habeas corpus para a saúde para plantar a planta e extrair o óleo, tá? Eles não podem comercializar flores, porque está proibido pela Anvisa, né? Mas pode fazer a extração do óleo, tá? Mas isso aí são associações sem fins lucrativos, não é um mercado nacional.
Bom, pessoal, o papo está muito bom, um papo de saúde aqui hoje no Papo Certo, e nós vamos fazer um intervalo de 1 minutinho e já voltamos. Aproveita e já manda a tua pergunta aqui pra gente. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, tu também pode mandar um direct pra gente, sugerindo um convidado, um assunto ou um tema que tu quer ver aqui no nosso programa. Hoje a doutora Luísa Ramos está falando sobre o uso medicinal da cannabis. Doutora, precisa de receita médica para este uso? Então, sim, atualmente a legislação funciona da seguinte maneira, tá? Para a pessoa fazer o uso pelas vias legais, né, o uso medicinal da planta, ela precisa então passar por uma consulta onde o médico pode ser médico, dentistas também podem prescrever, podem, por causa de dores, né, relacionadas a bruxismo, né, a outras condições da articulação temporomandibular. Então, médicos e dentistas podem prescrever. Aí a pessoa passa por uma consulta, a gente avalia esses riscos, benefícios, interações medicamentosas, orienta o paciente como que a gente vai fazer o uso, né? E aí, com a receita em mãos, a pessoa pode comprar. Existem, então, 3 maneiras de se comprar a medicação. Eu ia lhe perguntar onde comprar, como comprar esse medicamento. Existem, então, 3 maneiras de como comprar a medicação. Nas farmácias, todas as farmácias comuns, assim, né, e maiores já tem disponível. Mas essa receita é o que chamam tarja preta, vermelha, como é que funciona? Então, tem 2 tipos de receita, tá? Existe as medicações que têm uma concentração de THC maior do que 0,3%, têm que ser escritas, né, numa receita amarela, que é a mesma receita que a gente usa para os estimulantes, para morfina, para outras medicações, tá? As receitas que são de medicações com uma concentração de THC menor do que 0,3% podem ser feitas em receituário azul, tá? Então, na farmácia, essas 2 formas de receita, amarela ou azul, se vai até a farmácia e se compra. O receituário para importação é um receituário simples, né? Receituário simples, receituário branco, normal, só tem que ter o nome ali do produto que vai ser importado e aí a pessoa faz o processo de importação e a medicação chega na casa da pessoa mesmo, né? Vem pelo correio e vai direto para a casa do paciente, tá? Aí, as associações de pacientes também, como que se compra através de associação? A pessoa, né, passa por uma consulta, tem a receita e aí a pessoa compra direto com a associação e a associação também envia para casa do paciente. Então, são essas 3 maneiras de compra. A gente fala em compra. E como é que está hoje a acessibilidade em relação ao valor desse medicamento comparado com outros utilizados nos mesmos tratamentos, doutora? Comparando, assim, o valor. Hoje em dia, isso está muito mais facilitado, né? O acesso está muito melhor. Quando a gente compara, assim, há 5 anos atrás, que a gente não tinha um processo tão regulamentado por parte da Anvisa, que todas as medicações eram importadas, às vezes os pacientes a família chegava a gastar R$2.000 por mês em tratamento.
Hoje em dia, a gente tem medicações boas que a gente investe em torno de 100, 150, 200 reais por mês. Então, é uma coisa muito mais acessível, né? Em 5 anos teve todo esse pulo, essa redução de custo. Por que se deu essa redução? Por essa questão de políticas públicas, né? Porque daí, o que foi que aconteceu? Algumas famílias começaram a entrar com processos para autorizar a importação do canabidiol para epilepsia, que foi aquele primeiro exemplo que eu usei para vocês, que é onde a gente tinha mais pesquisa, né? E um resultado assim bem notório, porque algumas crianças passavam de ter 15 convulsões por dia para ter 2 convulsões por dia. Então, uma diferença gigantesca na qualidade de vida dessa pessoa e da sua família como um todo, né? Então, aí se iniciou um processo de regulamentação por parte da Anvisa para que esse acesso fosse facilitado. E a partir dessa facilitação de acesso também se foi reduzindo custos, né? Uma outra questão importante, doutora, eu quero te pedir para nos falar sobre a recente decisão do governo do estado de fazer o fornecimento, então, através do SUS. Sim, isso então é uma política que o governo de São Paulo já tinha realizado, né, já está distribuindo atualmente pelo SUS, através de receita, claro, né, tem que ter a receita médica e a indicação. E agora, semana passada, na anterior, né, o governo do estado, a Assembleia Legislativa, votou esse projeto de lei para que seja regulamentado também aqui no Rio Grande do Sul. Essa lei ainda vai precisar ser organizada, né, de que maneira que vai ser distribuída a medicação e que medicação que vai ser, se vai ser o canabidiol isolado, se vai ser medicações full spectrum, isso ainda está sendo regulamentado, né? Mas foi autorizada então essa lei para que as medicações à base de cannabis sejam distribuídas pelo SUS para facilitar o acesso. Isso é uma tendência, né, doutora, no Brasil todo. Porque à medida em que as pessoas, claro, muitas pessoas ainda têm preconceito, né? Sim. Porque acham que é uma planta que faz mal, por todo o processo histórico que a gente vem enfrentando, né, no último século em relação a preconceitos, né? Mas à medida em que as pessoas começam a usar, ou seus familiares, e aí vem um resultado positivo, o preconceito acaba, né? Quando a gente vê o resultado positivo, o preconceito vai... Sim, essa criança que a senhora comentou que tinha mais de 10 convulsões, passou a ter 2, olha a qualidade de vida, não só para a criança, para toda a família, todos que estão ali junto com ele. Realmente o preconceito, quando se entende o uso medicinal, realmente ele cai por terra. Né? Porque não tem o que sustente aos fatos, né? O preconceito não passa, não é levado adiante na medida em que a gente vê os fatos, né? E os fatos são positivos. Então, eu acho que isso é uma tendência global em todo o mundo mesmo, né? Mas no Brasil, especificamente, pensando em políticas públicas, à medida em que a gente vê que os benefícios são muito grandes. Então, que esse benefício possa chegar a todas as pessoas que precisam, né? E a população carente também, através do SUS. O preconceito ele vem mais, talvez, pela falta de conhecimento das pessoas dos benefícios, né? Sim. Então, é isso que a gente sempre traz aqui no programa, que a nossa linha editorial aqui do Papo Certo é uma prestação de informações e serviços, né, trazendo, assim, convidados como a doutora Luísa para vocês. Continuando por aqui, falamos, né, sobre os benefícios, mas existem riscos para o uso dessa terapia? Tudo na vida tem riscos, né? Então, assim, o que a gente tem que ter cuidado, tá? Quais são as populações de risco, né? Então, por exemplo, assim, não tem nada que a gente consuma na natureza que não tenha indicação e contraindicação. Tem pessoas que têm intolerância à lactose e não podem consumir leite, e é um produto natural. Então, assim, tudo a gente tem que levar em consideração riscos e benefícios, tá? Então, quando a gente está falando da cannabis, a gente tem que pensar, bom, crianças, adolescentes, pessoas, mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, são grupos de risco, tá? Para fazer o uso principalmente do THC.
o canabidiol em si, como ele não tem um efeito psicoativo tão grande e não interfere, até onde a gente sabe, né, na neurogênese, na neuroplasticidade, não teria tanto risco. Mas a gente sempre tem que levar em consideração que a gente precisa de uma robustez de evidência científica muito grande para a gente dizer que não tem risco nenhum. Então, enquanto a gente não tem essa robustez, a gente tem que ser cautelosos com essas populações. Crianças, adolescentes... Eu ia perguntar exatamente isso. Ela falou do risco, mas essas não devem utilizar de forma alguma quem seriam. Não é que não deve utilizar de forma nenhuma. A gente tem que pesar risco-benefício. Sim. Então, por exemplo, como eu estava falando para as crianças, né? Epilepsia, autismo, TDAH, a gente pode pensar, né? Porque o benefício pode ser muito maior do que o risco, né? Pensando principalmente na questão do canabidiol. Mas que risco seria esse? O risco do THC, por exemplo, Sim. tá? O que a gente tem de estudos atualmente? A gente tem, por exemplo, adolescentes que fumam maconha. O que é fumar a maconha? É consumir THC, principalmente, tá? Então, pode ter risco de abuso, risco de vício, risco de causar síndrome amotivacional, tá? Então, isso são riscos que a gente sabe que a gente tem em relação ao THC. Ao canabidiol, o seu uso medicinal, a gente não tem evidência de risco, mas a gente sempre pesa, né, que quando a gente vai prescrever uma medicação, a gente tem que ter uma indicação clara para qualquer pessoa. E pensando em criança e adolescente, muito mais. Dosagem, qual que é... Será que a gente pode fazer uma intervenção? Quanto tempo? Será que a gente pode fazer uma intervenção para essa pessoa que não seja medicamentosa? Melhor. A gente tem uma criança, um adolescente com ansiedade. Bom, será que a gente precisa usar uma medicação? Isso tudo a gente tem que pensar. Agora, falando em grávidas, né, gestantes e lactantes, mulheres que estão amamentando. A mesma coisa. O que a gente tem de estudos de risco é em relação ao THC. Ao canabidiol em si, a gente não tem nenhuma indicação de malefício de uso. Então, a gente vai pesando risco-benefício. A senhora falou algo que eu achei, desculpa, Amanda, bem interessante, que a senhora disse, sempre que houver a alternativa de uma terapia psicológica, por exemplo, não significa que, tendo esse medicamento autorizado e cada dia mais utilizado, seja a única opção, Não, ou a primeira. ou Longe a primeira. disso, né, doutora? Exatamente. Que a gente está falando aqui, né? Exatamente. A gente tem que pensar, quando a gente está pensando em saúde, a gente tem que pensar globalmente. O que seria o mais adequado para essa pessoa, né? O que vai trazer menos riscos e mais benefícios? O que vai melhorar a saúde dela como um todo? Às vezes a pessoa chega num médico querendo uma receita e o que ela precisa são de intervenções não medicamentosas. Bom, ficaram perguntas pendentes aqui. Muito obrigada a todos que participaram do nosso programa de hoje. E, doutora Luísa, muito boa a tua entrevista. Muito obrigada pelas informações e esclarecimentos para o nosso público. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, doutora. Agradeço vocês de casa que nos assistiram, prestigiaram o nosso programa, sempre trazendo técnicos, pessoas com muito conhecimento aqui para trazer a informação para a nossa comunidade. Hoje eu quero deixar um abraço especial para o pessoal lá de Iraí, que nos assiste aí pelas redes sociais. Então, o Papo Certo fica por aqui e amanhã mais um programa inédito para vocês. Até lá!